Olá pessoal, e aí? Pronto para mais uma dose diária de teologia? Como eu disse, vai depender muito aí dos comentários. Eu agradeço aí o comentário da Priscila do vídeo passado, gostou muito, realmente foi muito forte. E no tema de hoje também, da dose de hoje também vai ser algo bem forte. Dose letal de teologia. Quando isso acontece? Eu vou acrescentar o tema cuidado com o joio. Na minha leitura diária de hoje, em Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 29, Jesus fala uma parábola, propôs ali uma parábola sobre um senhor que tinha um campo, semeou o trigo e durante a noite, enquanto ele dormia e descansava, foi semeado também o joio. E quando cresceu, os seus servos perceberam que havia algo errado e falou: Senhor, não é melhor arrancar o joio para que não atrapalhe o trigo? E o Senhor disse, o dono daquele campo: deixa crescer ambos juntos, porque se arrancar o joio, pode ferir o trigo. Mas na hora da colheita, a gente vai fazer a separação. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser guardado no celeiro. É mais uma clara fala ali de Jesus sobre a salvação. E ele explica depois aos seus discípulos que o joio, o campo é o mundo, não é a igreja, é o mundo. Observa, o campo é o mundo. Então está falando de toda a humanidade. Em toda a humanidade há pessoas boas, há pessoas más. Óbvio que dentro da igreja também, como nós falamos no vídeo passado, no dia de ontem, há pessoas que perdem a comunhão com Deus. Isso pode ser liderança, pastores, que seja quem for, perde a sua comunhão com Deus e passa a ficar vazio. Ao ficar vazio, então, como que fica vazio? Não deu para explicar muito bem ontem. Como que fica vazio? Fica vazio porque fazemos coisas que ofendem o Espírito Santo. Pecamos. E ao pecar, expulsamos, porque Deus não coabita com o pecado. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Isaías 59 diz, mas que a mão de Deus está estendida para salvar. Então o pecado faz o Espírito Santo se afastar. O Espírito Santo se afastando, a casa não fica vazia. O espírito maligno que antes habitava vem com mais 7. Mas às vezes essa pessoa continua dentro da igreja, agora endemoniada, agora cometendo atos terríveis. E aí ela vai criar heresias, e aí ela vai criar justificativas para continuar vivendo aquela falsa realidade que ela vive. Ela coloca máscaras, enfim. E hoje, nós falamos de dose letal, por quê? Porque é aquela dose que em determinada quantidade vai matar o paciente, ou dar uma overdose, ou seja, levar a pessoa a um estado muito terrível e que, se ela não morrer, às vezes fica até com sequelas. Eu falei ontem na live, que temos toda quarta-feira, falando sobre religião e poder, e eu me lembrei dessa história, mas não lembrei o nome do camarada, mas agora eu vou trazer, porque o Espírito Santo me fez lembrar uma dose letal que aconteceu na história recente. Vai fazer 42 anos agora, no dia 18 de novembro. E que história é essa, Léo? Um homem chamado Jim Jones, americano, ele se converteu na igreja, só que ele acabou criando uma teologia complicada. Que teologia foi essa? Ele fundou uma igreja chamada Templo Popular, não é isso? E nesse Templo Popular, ele teve a ideia de criar uma igreja pentecostal cristã, mas com viés socialista. Ele traduziu errado a igreja primitiva como sendo uma igreja socialista, uma igreja comunista, que não é nada disso, porque no comunismo não há propriedade privada e a igreja primitiva havia propriedade privada, mas ele interpretou errado e ele criou uma comunidade. E observe, 909 americanos foram com ele para a Guiana, porque eles foram expulsos, proibidos de praticar a sua visão ali nos Estados Unidos. Então eles foram para a Guiana e criaram uma comunidade chamada Jonestown. E nessa comunidade, ele então ficou ali, era uma sociedade onde tinha uma fazenda, onde as pessoas viviam. Eu não vou entrar muito em detalhe, você pesquisa se quiser.
analise essa heresia que foi criada por esse homem chamado Jim Jones, esse pastor, e levou 918 pessoas, 909 americanos, mais algumas pessoas que se agregaram, no total 918 pessoas, no dia 18 de novembro de 1978, foram levados a cometer um suicídio coletivo. A maioria não morreram pelo suicídio, porque não conseguiram tomar, não quiseram tomar o veneno misturado ali no suco. As crianças comeram doce envenenado, morreram crianças. Foi uma tragédia que é só você botar aí no Google, tragédia de Jonestown, né, o massacre de Jonestown. E essas pessoas que não quiseram tomar o veneno, a maioria tomou. Lavagem cerebral, convencida por aquele homem, tomaram. Mas aqueles que não quiseram foram mortos a facadas ou a tiro. Outros, o efeito do remédio demorou a fazer efeito, então eles mataram e depois se suicidaram. Por quê? Porque os governos iriam prendê-los e eles tinham feito reféns. É uma história complexa, complicada. Mas por que eu estou trazendo a história desse homem? Porque é a prova de que Jesus falou em Mateus 16,6: acautelai-vos, tomai cuidados, ficai apercebidos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque essas pessoas estão no nosso meio, sim, e muitos estão na liderança e acabam criando heresias para justificar, para dar mais conforto a eles, para fazer a sua fama, e nós temos que tomar muito cuidado. Eliel, mas só essas pessoas que podem fazer heresia? Não. Se nós estudarmos errado a palavra de Deus, nós também poderemos fazer uma má interpretação, uma interpretação particular de algum texto e também cairmos no erro. E não só nós cairmos no erro e sermos destruídos, mas às vezes levar outras pessoas. Então, o cuidado, nós precisamos estudar, precisamos buscar os melhores textos, buscar com pessoas, fontes confiáveis, locais seguros. Pedro é muito claro na segunda carta, no capítulo 3, verso 16. Muitos, por causa dessa má interpretação, acabam se destruindo e levando outros também à perdição. Assim como Jim Jones, também podemos errar. E Jesus falou: errai por quê? Porque não conhece as Escrituras. Há várias pessoas que citam de púlpito, pregando ditados populares como se estivessem na Bíblia. Devemos tomar cuidado, devemos conhecer as Escrituras, ler, meditar, orar. Já falamos aqui da leitura diária na segunda-feira. Falamos também acrescentar à leitura diária oração. Ontem nós falamos da dose tóxica que eu recebi no seminário, mas graças ao Espírito Santo de Deus conseguimos lembrar de um texto, achar um texto e combater, e a classe não foi induzida àquele erro pelo aquele professor, e assim como aquele professor em várias faculdades, em vários lugares, tem, porque o campo é o mundo, não é só a igreja. Então, o fermento do joio, né, a semente do joio, o fermento dos fariseus e saduceus estão em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Sempre teve Ananias e Safira, sempre teve pessoas como Emineu e Toledo, sempre teve pessoas como os filhos de Cefa, e sempre haverá. Pode surgir numa igreja amanhã, ela vai ser lançada a semente do joio. Por quê? Porque naquele grande dia é Deus que vai separar. Não cabe a mim, não cabe a você ficar apontando. Se você encontrou alguém que tem os frutos, isso é interessante. Eu já ia me esquecendo. Os servos perceberam o joio. Então não é algo que dá para se esconder não, tá? Pelos frutos conhecereis as árvores. Então, aquele que é joio e aquele que é trigo, os seus frutos, as suas ações, a sua fé, a sua conduta vai demonstrar quem você é. E todos nós vamos perceber. Mas não cabe a nós ficar apontando você, ele, ela. Nós devemos orar e tomar cuidado. Tomar cuidado até aqui no meu canal, porque eu vou errar, vou falar alguma coisa, depois vou ter que me corrigir. E vocês podem também me ajudar aí, questionando, mostrando meu erro. Tá bom? Que aqui a gente está para aprender, para compartilhar, para juntos somarmos. Mais uma dose de teologia. Hoje, cuidado com a dose letal da heresia. Cuidado com o joio.
cuidado com o fermento dos religiosos. Um forte abraço tá aos ossos e até a próximo encontro, próxima oportunidade de juntos meditarmos aqui na Palavra de Deus, tá ok? Deus é contigo.